Pronto, gente. Vamos aqui agora para iniciarmos propriamente dito o movimento circular. Já dizendo para vocês, como já tínhamos antecipado, já tínhamos dito que, assim como o movimento retilíneo se subdivide em duas partes, o retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado, o movimento circular não vai ser diferente, vai ser exatamente a mesma análise, a mesma ideia. Ah, professor, então eu vou ter um movimento circular uniforme e um movimento circular uniformemente variado. Pronto. Então, da mesma forma que em todas as aulas, em todos os momentos que a gente vinha trabalhando sobre os movimentos anteriores, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento vertical, trabalhamos esses quatro assuntos, esses quatro movimentos. Em todas as vezes, observem lá nas aulas, que sempre a gente dividia o quadro em duas partes, para exatamente estar trabalhando de maneira paralela, fazendo uma relação, relacionando de maneira respectivamente, vou estar analisando um e o outro. Ah, qual é a relação entre o retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado? Ah, qual é a relação entre o retilíneo uniformemente variado e o vertical? Então, em todo instante, a gente vinha fazendo essa relação. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui uma relação. Ah, professor, vai ser a relação o quê? A relação entre o movimento retilíneo, que a gente trabalhou nos três assuntos anteriores, foi o retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado e o movimento vertical. E na verdade o movimento vertical diz respeito à direção, enquanto que retilíneo uniforme e uniformemente variado era a direção horizontal, o vertical, a direção era vertical, mas continuava sendo um movimento retilíneo. Então aqui a gente vai fazer, então todos os assuntos que trabalhamos até a aula anteriormente, eram movimentos sobre situações retilíneas, trajetórias retilíneas. Então, vamos fazer um paralelo agora entre o movimento retilíneo e o movimento circular. Vamos lá. Primeiro passo. Antes de iniciarmos esse assunto propriamente dito, eu abri um parênteses para a gente estudar grandezas, tipos de grandezas. Quantas grandezas existem na física? Somente duas categorias, dois tipos de grandezas. Dois tipos de grandezas físicas. Ou grandeza escalar ou grandeza vetorial. O próximo passo agora é o quê? O próximo passo agora é exatamente a gente distinguir. Ah, professor, temos que usar agora um artifício, um método, para distinguir. Ah, como é que eu vou saber quando é que eu estou na situação retilínea, quando é que eu estou na situação circular? Alguém pode dizer, não, professor, situação retilínea é quando tu tem lá uma pista, uma BR lá, trajetória, uma reta ou vertical. E circular, como o senhor disse, a hélice de um ventilador, lá, a turbina de um avião, o helicóptero. Mas, independente lá do exemplo, da situação, a gente tem que ter uma maneira para diferenciar nas fórmulas, nas equações. Então é exatamente isso. Como é que a gente vai diferenciar quando é que eu estou no movimento retilíneo e quando é que eu estou no movimento circular? Para diferenciar esses movimentos na fórmula, na situação é bem claro, né? A gente vê lá a situação, ah, isso daqui está girando, é circular. Ah, isso daqui está uma linha reta, é retilíneo. Então, para a gente diferenciar nas fórmulas, a gente usa letras distintas para distinguir quando é movimento retilíneo e movimento circular. Então, vamos lá. Quais eram as grandezas cinemáticas que a gente trabalhava até agora? Na verdade, quais são as grandezas cinemáticas? Independente se eu estou no retilíneo ou no circular, em toda cinemática só existe quantas grandezas? A gente já tinha falado, 4 grandezas. Quais eram as grandezas? Quais são as grandezas? Primeira grandeza é o espaço. A gente usa a letra S. S para representar o espaço, a posição, o deslocamento. Já falamos isso bem detalhadamente em aulas anteriores, né? Logo depois, a próxima grandeza era o quê? Era o tempo. Usamos o Tzinho, T minúsculo. Espaço-tempo. Em consequência da relação do espaço com o tempo, nós temos o quê? A terceira grandeza escalar. Terceira grandeza cinemática, Terceira grandeza cinemática. Velocidade. E a quarta e última grandeza cinemática, só existem 4 grandezas cinemáticas, é a aceleração. Então, observe, as 4 grandezas: espaço, tempo, velocidade, aceleração. Para distinguir nas fórmulas, quando eu tiver, professor, trabalhando nas fórmulas, se é sorvetinho, se é sorvetão, se é vovô é ateu, se é Torricelli, para distinguir
essas situações, esses movimentos, nós vamos usar, bastando para isso, diferenciar a letra. Ah, professor, o espaço retilíneo, usa o S. O espaço na situação circular, a gente vai usar o Φ. É uma letra grega, gente. Chamada Φ. Vou colocar aqui a pronúncia. Φ. Φ, a pronúncia é assim, Φ. Alguns alunos fazem como se fosse um F minúsculo, um F assim minúsculo. Não tem nada a ver. É como se fosse um Q. Não tem aquele Q nosso maiúsculo, né? Pronto. Você vem fazendo ele, quando chega aqui, ó, desce. Pronto. É um Q como se fosse assim. Pronto, certo? Então, vamos lá. Nunca mais esquecer. Ah, professor, o equivalente. O equivalente do espaço na situação circular é usar a letra Φ. O tempo é a única grandeza que permanece a mesma. Não tem diferença entre o circular e o retilíneo. Tá? É óbvio, né, professor? Porque não importa se eu estou indo, voltando, subindo, descendo, na direção horizontal, na direção vertical, se eu estou numa trajetória retilínea ou numa trajetória circular, o tempo independe, o tempo vai ser o mesmo. Então o tempo é o mesmo. Ah, professor, velocidade. Velocidade a gente usa uma letra grega chamada ômega. É um ômega minúsculo. Um ômega maiúsculo é assim, né? Ômega maiúsculo é assim. Um ômega minúsculo é como se fosse um W. Um Wzinho arredondado. Arredondadozinho assim, certo? Um W. Arredondado. Então é chamado ômega. 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 Então a letra grega, ômega, para representar a velocidade. E a última grandeza, quarta e última grandeza, é a aceleração. A aceleração retilínea, a gente usa o A minúsculo. A aceleração circular, a gente vai usar o gama. Olha lá o gama, como é o gama, certo? O gama. Gama, como se fosse um peixinho, né? Ó, peixinho, só que em pé. Um peixinho em pé, certo? Então, gente, tá aí. As 4 únicas grandezas cinemáticas. Na cinemática só existem essas 4 grandezas. Espaço, tempo, velocidade e aceleração. Aí alguém pode dizer, tá, professor, aí tá complicando. Não, são as mesmas grandezas, só que em situação retilínea e agora em situação circular. Situação retilínea, situação circular. Ah, professor, o espaço, tempo, velocidade e aceleração na situação retilínea são usadas essas letras. O espaço é S, o tempo é T, velocidade V e aceleração Azinho minúsculo. Enquanto que nas situações circulares, o espaço é usado a letra Φ. É só aprender como é o Φ. O T é o mesmo, o V é ômega e a aceleração é o gama. Pronto, gente. Uma vez você entendendo agora os símbolos, quais são os símbolos que eu vou usar nas minhas formas. Então vamos começar agora. O primeiro movimento. Qual é o primeiro movimento? Movimento circular uniforme. Vamos lá. Primeiro, enquanto que lá nas situações retilíneas, a gente trabalhava com a trajetória, sendo por ser retilíneo, a trajetória retilínea, essa é a definição, trabalhávamos lá no contexto, na situação de uma pista, de uma BR. Então tinha lá um carrinho e ele ia desenvolver o seu movimento, percorrer lá, desenvolver lá o seu percurso sobre essa trajetória, sobre essa pista, sobre essa BR. No movimento circular, a gente já disse que a trajetória é o quê? A trajetória é circular. Então, basicamente, seria uma circunferência, né? Então, vamos lá. Estudando o primeiro movimento. Movimento circular uniforme, certo? Movimento circular uniforme. Ah, professor, eu quero saber. Vamos supor, isso é uma circunferência, qual é a distância entre o centro da circunferência e a sua periferia? Os alunos que estudaram aí geometria, né, no 9º ano, 8º ano, 9º ano, está atento, está observando, ele é aplicado, ele sabe como é que chama-se a distância entre o centro e a circunferência. É chamado de raio. Chamado de raio. Perfeito. E mais, lá, então vejam, gente, que estamos dando um momento na física e estamos estudando agora geometria. Geometria. E mais, o professor lá na geometria, o professor de matemática no 9º ano, no 8º ano, ele trabalhando lá, identificando os elementos de uma circunferência. Primeiro, o raio, a distância do centro da circunferência. Segundo, o professor também perguntava o seguinte, qual é o comprimento dessa circunferência? Qual é o comprimento? O que seria o comprimento, gente? Observem que a circunferência está aqui, né, a figura geométrica, seria o comprimento, eu pegar essa circunferência, como se fosse, vamos dizer, de cordão, de barbante, arrebentar esse barbante e esticar
Ah, professor, eu vou esticar e vou medir. Ah, professor, tem 80 centímetros. Ah, professor, tem 40 centímetros. Então, o comprimento é exatamente a medida linear, retilínea dessa figura geométrica. É como se eu quebrasse e esticasse ela. Então, o professor perguntava lá na geometria, qual é o comprimento? Ele representava o comprimento da circunferência por sesão. Sesão era comprimento. Qual é o comprimento da circunferência? Qual é a fórmula que define o comprimento dessa circunferência? Eu quero definir quanto vale, quero medir quanto vale o comprimento dessa circunferência. Como se eu quebrasse aqui, arrebentasse, abrisse ela e esticasse. Ah, professor, tem 80 centímetros. Como é que eu sei esse valor? Aí tinha uma formulazinha. Qual é o aluno que está atento aí, se recorda? Qual é a fórmula para se calcular o comprimento dessa circunferência? E aí, a fórmula é comprimento é igual a 2π raio. Alguns professores, de maneira descontraída, até brincavam, né? 2π raios, 2π raios, 2π raio, 2πr. Então, tá lá, ó, 2πr. Então, gente, alguém pode dizer, tá, professor, de onde vem esse 2? De onde vem... Não, isso é a fórmula. De onde vem esse π? De onde vem... Esse R, o que é R? R é o raio. É a distância do centro até a circunferência, a periferia da circunferência. Ah, professor, isso daqui era a fórmula. Era a fórmula do comprimento da circunferência. Ah, professor, e mais? Como é que a gente fazia? Vamos lá, a gente está fazendo meio que uma revisão, relembrando coisas de ano atrás, 2 anos atrás, no 9º, 8º ano, como se trabalhava a geometria, identificando os termos trigonométricos, né? Como calcular aí as identidades trigonométricas, os termos geométricos. Então, vamos lá, os valores geométricos. Ah, professor, eu tinha a fórmula do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Já sabe que C é o comprimento, 2π é da fórmula mesmo, e R é o raio, é esse valor aqui. Então, baixar a medida, ah, professor, isso daqui tem 10 centímetros. 10 centímetros vezes 2π vai dar quanto? Aí fazer lá o cálculo e encontrar o valor. Ah, professor, mas eu quero saber agora o seguinte. Qual é a relação? Tenho aqui a distância do centro até a circunferência, chamada de raio. Tenho outra relação, que é o comprimento da circunferência. Mas eu quero saber agora qual é o ângulo. Recorde aí como trabalhávamos ângulo na geometria. Então aqui, olha, é como se você pensasse num relógio, um ponteiro aqui, ó, tá fechado, os 2 ponteiros estão fechados. Então nesse ponto aqui o ângulo é quanto? O ângulo é 0. Se os 2 ponteiros, professor, aqui estiver fechado, qual é o ângulo entre esses 2 ponteiros? É 0, professor, está fechado. É um ângulo raso. Aí vai abrindo, pronto, está aqui, ó. O próximo ponteiro está aqui. Então observe aí, qual é o ângulo entre esses 2 ponteiros agora? Como se fosse um relógio. O ângulo entre esses 2 ponteiros é quanto? 90 graus. E fazendo, ah, professor, se daqui para cá tem 90, daqui para cá também tem 90. 90 com 90 aqui vai ter quanto? 180 graus. Ah, professor, se cada parte dessa, então estudando isso em matemática, né? Ó, se cada parte dessa da circunferência é um quarto dela, ou seja, um quadrante, cada quadrante tem 90, esse daqui de baixo vai ter quanto? Vai ter 90. Então observe que eu estou andando de 90 em 90. 90 mais 90, 180. 180 mais 90. Esse ângulo aqui todo, ó, 3 quartos da circunferência, aqui vai ter quanto? 270 graus. E uma volta completa, como se os ponteiros fossem abrindo, girou e deu uma volta completa. Um ângulo de uma volta completa. Então observe que aqui seria o ângulo fechado, né? Ó, os dois seriam fechados. Aqui seria o ângulo de uma volta completa, 360 graus. Então veja que aqui eu estou trabalhando com graus, os ângulos trabalhando em graus. Então, gente, vejam quantas informações a gente está recorrendo em anos anteriores de geometria para entender o que é movimento circular. Então façam aí a revisão necessária. Primeiro, essa formulazinha do comprimento de circunferência. Segundo, estamos trabalhando ângulos, professor. Os ângulos na circunferência. Ângulos, eles podem ser dados em 2 unidades. Ou em graus, ou em radianos. Radianos. Alguém pode dizer, tá, professor, ou em graus ou em radiano. Tá, professor, eu não vi isso em geometria. Pois bem, então começando a ver agora. Então vamos lá, ó. A partir de agora, nunca mais esquecer. Professor, quando eu tenho 0 graus, então, gente, eu vou fazer aqui, ó, bem detalhadamente, para que você faça a relação. Vamos
colocar aqui, olha, para você entender. Se for a primeira vez que estão estudando isso, prestem bastante atenção. E se não for, façam revisão. Ângulos. Estamos trabalhando ângulos em geometria. Existem duas unidades para ângulos. Ou os ângulos são medidos em graus, ou os ângulos são medidos em radianos. Ah, professor, o que seriam os ângulos em graus? Os ângulos em graus está aqui, ó. 0, 90, 180, 270, 360. A maioria dos alunos já viram isso, né? Então, ângulos em graus. Está aqui, ó. A representação é como se fosse lá em cima, né? Ó, sobrescrito, lá em cima, no expoente, uma bolinha, né? Uma bolinha. É a maneira de se representar o ângulo dado em graus. O ângulo dado em graus. 0 graus estão aqui os ângulos notáveis, né? Ó, 0, 90, 180, 270, 360. Ah, professor, quais são os valores equivalentes para os radianos? Então, vamos lá. Ó. 0 graus equivale a quantos radianos? A 0 radianos. 0 radianos. Se representa radiano pela abreviação assim, rad, R-A-D. Então, grau se representa pela bolinha lá no expoente, né? Ó. Então, 0 graus são 0 radianos. Ah, professor, 90 graus. Alguém sabe 90 graus equivale a quantos radianos? Alguém sabe? A resposta está aqui na fórmula. Quem é o aluno aplicado que já identificou? Tá, professor, se eu quero saber o comprimento completo da circunferência. A circunferência tem um ângulo de quanto? 360 graus. Ele está dizendo que a circunferência completa tem 360 graus. Eu vou medir o comprimento dela percorrendo 2πr. Então, observe que isso daqui, ó, 2π, é o radiano. Mais uma dica, ó, o radiano sempre tem que ser representado em π. Em π. Por π. Enquanto que o graus são números, né? Ó, 0, 90, 180, 270. O radiano sempre vai ter o π. O número mais o π. Ah, professor, 0 radianos. Uma volta completa tem quanto? 360. 360 equivale a quanto? 2π. Ah, professor, se 360 tem 2π, 180 tem quanto? Tem π. E 90 tem o quê? Π sobre 2, a metade de π. Então, 90 tem π sobre 2 radianos. Então, gente, olha aí como é que se representa. 0 graus são 0 radianos. 0 radianos. 90 graus são π sobre 2 radianos. Π sobre 2 radianos. 180 graus. 180 graus são o quê? Tá, professor, se aqui tem π sobre 2, π sobre 2 duas vezes é um π inteiro. π radianos. π radianos. Ah, professor, e aqui 360? Se a metade tem π, a volta completa tem o quê? 360 graus ou 2π radianos. Só aqui de onde vem esse 2π. Então tem 2π radianos. Então, gente, é exatamente aquilo que muitas vezes a gente fala. Muitas vezes o aluno vê o assunto, vê o conteúdo, ele passa por aquilo, ele viu o conteúdo, mas ele não sabe o que significa. Então, o que significa essa fórmula? Ele está dizendo o seguinte, o comprimento vai ser igual a 2π. 2π é a informação que diz respeito ao quê? É a informação sobre o quê? Informação sobre ângulos, professor. Porque se tem o π, eu acabei de dizer, quando tem um π, é a unidade do ângulo dado em radianos. Então ele está dizendo o comprimento vai ser igual ao ângulo vezes o raio. Então vão pegando essa ideia para a gente ver o que seria a relação aqui. O que seria essa relação aqui. Então vamos lá. Ah, professor, 90 é π sobre 2. 180 graus. 180 graus vai ser o quê? Vai ser um π radianos. 270 graus vai ser o quê? 360 graus vai ser o quê? 2π radianos. E aí, alguém consegue ver aí quanto é que vale 270? Vamos lá? Ah, professor, 0 graus, 0 radianos. 90 graus, π sobre 2. 180 graus, π. Uma volta completa, 360 graus, 2π radianos. E quanto vai ser 270 graus? Então veja lá, ó. 0 graus, 0 radianos. 90 graus, π sobre 2. 180 graus, π. Uma volta completa, 360 graus, 2π radianos. E 270 graus, vão ser quantos radianos? É você andar 1π e mais π sobre 2. 1π mais π sobre 2 dá quanto? 3π
sobre 2. 3π sobre 2 radianos. Ou seja, gente, é só guardar. Guardar essa tabelazinha dos ângulos notáveis. Quantos ângulos notáveis eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 90, 180, 270, 360. Os ângulos em graus. Ah, professor, mas quais são os equivalentes dos ângulos para os radianos? 0 é 0. 90, π sobre 2. 180, π. 270, 3π sobre 2 radianos. E 360 graus, uma volta completa, 2π radianos. Então, gente, o que a gente quer chamar a atenção para vocês? Vejam só, quando o aluno passa pelo assunto, ele vê o conteúdo, vejam que isso foi assunto do 8º ano, do 9º ano. Então, ele aprendeu essa formazinha. Como é que se calcula, professor, o comprimento da circunferência? Como a circunferência está aqui, né, uma figura geométrica, né, ó, fechada, um círculo fechado. Para saber o comprimento é medir linear, a situação linear. É como se então eu pegasse essa curva, essa figura geométrica curva aqui, né, ó, circular, e quebrasse um cordão, fosse um barbante, quebrasse, e eu vou esticar. Então eu quero saber o comprimento linear. Qual é a relação? É pegar o ângulo em radianos, 2π, é uma volta completa, e multiplicar pelo raio. Então, gente, essa fórmula aqui é exatamente aqui a transição do retilíneo para o circular. Professor, como é que eu saio do retilíneo para o circular? Está dizendo aqui, ó, comprimento é retilíneo ou é circular? Tá, professor, comprimento é linear, é uma reta. Então, gente, essa situação aqui é linear. Mas, vou dizer aqui para vocês, essas grandezas retilíneas podem ser chamadas retilíneas ou linear. Retilíneas ou linear. É mais formal a gente chamar linear. Mas tanto faz, você pode chamar grandezas retilíneas, espaço retilíneo ou espaço linear. Mas é mais formal chamar linear. Então, a partir de agora, vamos chamar linear. Ah, professor, e essas grandezas aqui? Essas grandezas aqui, elas são circulares. Mas observe que nas situações circulares, nós, na verdade, estamos trabalhando ângulos. Então, de maneira formal, essas grandezas circulares são melhor chamadas, de maneira mais formal, angulares. Grandezas angulares, porque a gente está trabalhando com ângulos. Na situação circular, nós estamos trabalhando com ângulos. Então, são grandezas angulares. Angular. Lineares e angular. Então, vamos lá. Eu quero saber se o aluno entendeu isso, né? Quando é retilíneo, a gente chama grandeza retilínea ou linear. Quando é circular, a gente chama grandeza circular ou angular. Mas a partir de agora, vamos chamar de maneira mais formal com relação a esses dois termos. Ou situações linear ou situações angulares. Certo? Ah, professor, como é que eu faço a transição, a transformação, como se fosse uma ponte? Qual é a ponte que me leva da situação linear para a situação angular? A ponte é exatamente essa fórmula. Então vamos pegar essa fórmula e colocar ela aqui. Olha lá como é a fórmula. O comprimento vai ser igual a 2π vezes r. E o que significa isso? Acabamos de dizer. Medir o comprimento de uma esferência de um círculo circular, angular, é como se eu quebrasse ela para saber a informação linear. Então está aqui, ó. O comprimento é uma medida, uma grandeza linear. Comprimento é linear. 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 A medida linear vai ser igual. 2π é o quê? 2π é uma volta completa. Isso daqui é um ângulo, ou seja, é a grandeza angular. Então ele está dizendo, o linear vai ser igual ao angular vezes o quê? Vezes o raio. Então, gente, está aí a fórmula. Qual é a fórmula? A ponte, a relação que me leva de um no outro. Que me leva das situações lineares, as grandezas lineares, para as grandezas angulares. Então, a ponte é essa. É pegar a situação linear, vai ser igual à situação angular vezes o raio. A fórmula de transformação, a fórmula de transição, a ponte que me leva do linear para o angular é esse daqui. Basta multiplicar pelo r. Se eu pegar o angular e multiplicar pelo raio, eu encontro o linear. Então, vamos lá.
Tá aqui a fórmula. Tá aqui a fórmula de transição, né? A ponte, como se fosse uma ponte que me leva de um no outro. Ah, professor, se eu quiser saber o comprimento linear. Comprimento linear é o quê? É S. Comprimento linear. Para transformar o linear no angular, vai ser eu pegar o angular e multiplicar pelo raio. Ah, professor, se eu quiser, o tempo é o mesmo, né? O tempo é o mesmo. Se eu quiser saber a velocidade, velocidade linear vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. Se eu quiser essa aceleração, a aceleração linear vai ser igual a aceleração angular vezes o raio. Então, gente, então aqui, olha, todas as formas de transformação, todas as fórmulas de transição. É a transição que me leva da situação linear para a situação angular. Ah, professor, a questão A dizia o seguinte, que era um comprimento linear. Mas a questão pedia, transforme esse comprimento linear em uma situação angular. Qual é a fórmula? O linear vai ser o angular vezes o raio. O linear vai ser igual ao angular vezes o raio. Não importa o quê. Ah, professor, é o valor linear do espaço? É o valor linear da velocidade? Ou é o valor linear da aceleração? Não importa. Qualquer coisa linear, qualquer grandeza linear, vai ser igual à respectiva grandeza angular vezes o raio. Ah, professor, se for o espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. A aceleração linear vai ser igual à aceleração angular vezes o raio. Então, gente, basicamente, esse é o primeiro passo para a gente entender os movimentos circulares. Recapitulando, o movimento circular, da mesma forma do movimento retilíneo, subdivide em duas categorias, duas situações, dois casos. Ou o caso uniforme, ou o caso uniformemente variado. Estamos estudando aqui o caso do movimento circular uniforme. Então, vamos fazer a relação. Ah, professor, lá na situação retilínea uniforme, a única fórmula que a gente tinha era o quê? A única fórmula que a gente tinha era o sorvetinho. Então, vamos ver como é que fica o sorvetinho. Mas para a gente entender as fórmulas de cada um, é necessário a gente entender primeiro esses valores. Identificar os valores aqui nesse círculo trigonométrico, né? Ó, essas relações trigonométricas dos ângulos. Os ângulos dados em graus e dado em radianos. Então é aprender essa tabelinha. Uma vez entendendo essa tabelinha aqui, como é que eu estou girando, professor? Estou girando lá nessa minha trajetória circular. Estou girando. Uma vez eu girando, eu sei identificar onde eu estou. O meu carrinho, ele iniciou o seu movimento a partir do ângulo 90 graus, a partir do 180 ou 270. Então a gente vai estudar detalhadamente como é que vai resolver questões desse tipo. Mas no primeiro momento é você entender o círculo trigonométrico, os ângulos dados em graus, em radianos, a fórmula de transformação da situação linear para o angular. Ah, professor, aí agora vem, vou apagar aqui, o aluno já copiou, né? Ó, vou apagar aqui essa tabelazinha importantíssima. Aprenda essa tabela, relacionar o ângulo quando é dado em graus com o ângulo quando é dado em radianos. Lembrando que o radiano sempre é dado com relação ao π, sempre com relação ao π. Daí é que vem lá a formazinha 2πr, porque é dado em radianos. Ah, professor, no movimento circular uniforme, eu vou fazer mais. Eu não disse que a gente está fazendo uma relação, ó, do mesmo jeito que eu fiz a relação aqui entre as grandezas retilíneas, ou seja, lineares, com as grandezas circulares, ou seja, angulares. Fizemos a relação paralela, respectiva aqui uma à outra. Vou fazer a relação agora do movimento. Movimento retilíneo uniforme relacionado com o movimento circular uniforme. Então, vou dividir aqui. Ah, professor, qual é a única fórmula que eu tenho lá na situação retilínea uniforme? Qual é a única fórmula que eu tenho? A única fórmula era o quê? Sorvetinho. Como era o sorvetinho? S igual a S0 mais VT. Como que vai ser o equivalente para esse sorvetinho? Lá no retilíneo era R, era S. Qual é o equivalente do S aqui? É o φ. Φ vai ser igual. S igual a S0. Aqui é φ, ao invés de S é φ. S igual a S0. S0, então aqui vai ser o quê? φ0. Mais V.
Qual era o equivalente da velocidade? A velocidade, qual era o equivalente? Veja que S, o equivalente é o φ, V, o equivalente é o ômega, e A, o equivalente é o gama. Qual é o equivalente do V? O equivalente do V é o ômega. Ômega T. Ômega T.